Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito do risco da atividade bancária e vamos ver lá as principais características a respeito da análise de risco. Bom, a nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender o seguinte: o que é que nós estamos entendendo como risco de atividade bancária? O risco de atividade bancária, ele está profundamente relacionado a duas variáveis. A primeira variável é o risco de crédito, ou seja, quando a atividade bancária concede o crédito ao trem, ela corre o risco lá de ter uma condição na qual o tomador do crédito não poderá honrar parcialmente o crédito tomado ou a sua totalidade. Por um outro lado, eu posso pensar também no risco do investimento. Investimento aqui entendido como aplicação financeira. E nesse caso, nós temos uma série de variáveis que pode colocar em risco um determinado investimento, como, por exemplo, o controle de capitais, a alteração no câmbio, podemos ter uma modificação da condição política interna e externa ao país, etc. Portanto, risco vai ser entendido a partir de agora, nessa aula, como toda e qualquer condição adversa à instituição diante de uma situação que antes era por ela esperada. Legal? Então dá uma olhada para cá. Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje, são lá os riscos da atividade bancária e as principais variáveis relacionadas ao risco de crédito. Bom, se a gente já entendeu, então, essa questão, o que nós estamos dizendo até agora, Que nós estamos entendendo o risco, como aquela ocorrência de um fato adverso, adverso a uma situação esperada. Portanto, risco é, antes de mais nada, um grau de incerteza. Por exemplo, quando da realização de um determinado investimento. Bom, a gente sabe, então, que o risco é lá um fato adverso a uma situação esperada, de certa forma, é um grau de incerteza. No entanto, a gente sabe que esse risco, o risco pode ser minorado se forem observadas aí, as determinações do direito civil e comercial, bem como as normas regulamentares do Bacen. Então, de novo aqui, observe lá que nós estamos entendendo como risco toda e qualquer condição adversa a uma situação anteriormente esperada. O risco, de certa forma, é um grau de incerteza em relação ao investimento ou à concessão do crédito. A gente sabe, contudo, que esse risco ele pode ser minorado se as determinações do direito civil e comercial, bem como as normas regulamentares do Bacen, forem atendidas pela instituição. Bom, sendo assim, pessoal, a gente quer analisar primeiro a questão do crédito. Quando nós falamos a respeito do risco de crédito, é necessário que a instituição observe, em relação ao solicitante,
os seguintes elementos chaves, né? Primeiro, em relação à segurança, nós já vamos comentar cada um deles para você. Depois, a liquidez, a performance e a reputação. O primeiro elemento chave para a gente aí, né, é a questão da segurança. Bom, quando a instituição bancária ela concede o crédito, a primeira análise fundamental do crédito diz respeito lá à segurança. A segurança diz respeito lá ao eventual patrimônio e às garantias que são dadas lá em oferta na concessão do crédito e que poderão ser utilizados lá como último recurso possível da instituição bancária para reaver o principal, os juros e eventualmente a correção monetária pelo crédito concedido. Então, o primeiro elemento-chave diz respeito à segurança. Mas nós temos um segundo, que diz respeito à liquidez. Se a pessoa física ou a pessoa jurídica, que é lá o tomador de crédito, se ele tem liquidez suficiente durante o período de execução do contrato para o pagamento do principal e dos juros. Ou seja, se ele tem fluidez de renda, se ele tem fluidez lá de capital de giro para fazer frente às suas operações e o pagamento do crédito que fora concedido. Mas nós temos mais. Além da questão da segurança e da liquidez, tem a questão da performance e da reputação. Quando nós falamos de performance, significa dizer, sobretudo na concessão de crédito para empresas, se essa empresa é uma empresa lucrativa, se é uma empresa que ao longo do tempo foi inovadora, que tem um grande mercado consumidor, que já está consolidada no mercado, que ela tem transparência nas suas operações, de que todos os pagamentos pela empresa foram realizados no tempo devido e, portanto, qual é a performance dessa empresa ao longo do tempo passado e relativamente presente. Último tópico. Eu tenho a questão da reputação. Ou seja, se a empresa foi uma empresa adimplente ou inadimplente, se ela honra os seus compromissos com o pagamento dos seus funcionários e obrigações tributárias, se todos os seus fornecedores estão recebendo, se essa empresa está ou não numa condição de recuperação judicial e se ela efetivamente, né, ao longo do tempo, se preocupou em honrar todos os seus compromissos a contento. Portanto, pessoal, o que eu tenho lá, né? Eu tenho que no crédito em relação ao solicitante, nós temos que analisar lá a questão da segurança, da liquidez, da performance e da reputação. Bom, mas a gente quer analisar agora a questão específica do risco de crédito. E no que diz respeito ao risco de crédito, algumas variáveis terão que ser levadas em consideração. A primeira, que nós chamamos de risco político ou soberano. O segundo é o chamado risco país. E aqui você não pode confundir risco país com custo país. Nós vamos falar sobre isso. A outra questão é o risco de falta de pagamento. Em algumas provas, nós encontramos esse risco aqui com o nome de risco privado. Bom, vamos analisar então a primeira questão, que é o risco de crédito, para depois a gente falar sobre o risco de mercado. Bom,
A questão do risco de crédito envolve lá uma primeira questão, que é o chamado risco político ou risco soberano. O que é o risco político ou soberano? É uma alteração política no país, como, por exemplo, uma revolução ou ainda a tomada do poder de forma ditatorial. Nós podemos nos encontrar numa condição de pré-guerra ou de guerra civil interna. Nós podemos ter uma situação, portanto, de ordem política que possa eventualmente comprometer tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas e até mesmo o próprio país, né, no que diz respeito ao pagamento dos seus títulos soberanos, que são títulos da dívida pública. Desses agentes, o Estado, pessoa física ou jurídica, se tornarem inadimplentes por um determinado período ou inadimplentes na totalidade do crédito concedido. Portanto, o primeiro risco é o que nós chamamos de risco político, também conhecido como risco soberano. Mas nós temos o segundo. O segundo é o que nós chamamos de risco país. Risco país é diferente de custo país. O que é, por exemplo, o risco Brasil? É o risco do nosso país não ter a capacidade de estar adimplente com o pagamento das suas despesas, das suas dívidas. E isso afeta, de maneira muito especial, todo aquele que é credor do governo, que é um credor governamental. Nesse sentido aqui, né, o governo, eventualmente, ele pode dar o calote na sua dívida soberana. E, portanto, esse risco é um risco que tem que ser mensurado. E aí nós vamos analisar uma série de variáveis, como, por exemplo, né, a questão da dívida bruta do setor público, a dívida líquida, a relação dívida-PIB, ou seja, o quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Iremos considerar lá qual é a margem de arrecadação da tributação, o nível da atividade econômica e por aí vai. Isso me dá uma métrica do risco país, do risco do país se tornar inadimplente no curto, médio ou longo prazo. Isso é diferente de custo país. Se fala muito no Brasil, por exemplo, do custo Brasil, que é tudo aquilo que agrega valor, no sentido negativo da palavra, ao preço final dos produtos. Por exemplo, uma infraestrutura de transporte, de comunicação deficiente, uma mão de obra pouco produtiva, um nível de investimento baixo, tudo isso é o que nós chamamos de custo Brasil ou custo país. Isso é diferente de risco país, que é o risco que o país, né, que aqueles credores do país têm do país se tornar inadimplente. Legal? Continuando. Nós temos então, pessoal, além da questão do risco político ou soberano, o risco país e o risco da falta de pagamento de ordem privada. Ou seja, uma incapacidade temporária ou permanente daquele tomador de crédito não cumprir com o adimplemento, com o pagamento em dia das prestações do crédito tomado, não pagando eventualmente nem o principal, nem os juros, nem a correção monetária. Esse é um risco de crédito privado, é um risco de crédito de não pagamento que eventualmente a instituição bancária corre. E isso pode acontecer por vários fatores, né? A empresa pode entrar lá em processo de falência ou em recuperação judicial, determinada pessoa pode perder o emprego, pode ser vítima lá de uma doença ou acidente que a incapacite para o mercado de trabalho e, portanto, a torne uma pessoa inadimplente, né? Porque não tem capacidade econômico-financeira naquele momento de honrar com seu compromisso. Legal? Continuando então. Nós temos então lá a questão da primeira análise do risco da atividade bancária, que é o risco de crédito. Mas eu posso falar de uma segunda, que nós chamamos de risco de mercado. Observe lá
que o risco de mercado, tudo bem, ele está vinculado lá a uma série de variáveis que podem ser alteradas no mercado qualquer. Então, envolve lá o que nós chamamos de risco sistemático e o risco não sistemático. E nós temos lá os fatores de risco, como, por exemplo, as oscilações do preço das ações, do câmbio, da taxa de juros, do preço das commodities. Então, vamos tentar entender isso aqui e repetindo, né? O risco de mercado, né, pode ser dividido em duas partes, né? O que nós chamamos de risco sistemático ou aquele risco não sistemático. Quando nós falamos lá de um risco sistemático, né, é a volatilidade que um ativo qualquer tem, por exemplo, um título público ou uma ação ou uma debênture, né, provocada por uma alteração do próprio sistema político, econômico, financeiro do país. Um exemplo clássico disso é agora uma nova eleição presidencial que nós tivemos agora recentemente no nosso país. Óbvio que o novo presidente irá alterar a dinâmica econômica de acordo com um programa que foi estabelecido ao longo da sua trajetória de candidato e apresentado à sociedade brasileira. Portanto, há um risco sistemático aqui sobre a forma, a maneira pela qual o novo presidente irá tratar essa economia. Óbvio que, eventualmente, eu posso ter esse risco dissipado pelas ações do novo governo, né? Caso ele atue de maneira considerada correta pelo próprio mercado, como eu posso ter as situações de risco agravada se as medidas forem entendidas como mercado, como medidas inadequadas. Portanto, eu tenho um primeiro risco que nós chamamos de risco sistemático, mas eu tenho um outro que nós chamamos de risco não sistemático. O não sistemático é aquele que se refere a uma condição fortuita que não é controlada, via de regra, pelos agentes econômicos. Então, imaginemos uma hipótese, né? Você compra ações da Petrobras e, eventualmente, nós temos lá um grande acidente em uma plataforma de petróleo fundamental para a Petrobras, provocando a inutilização da mesma. O vazamento de resíduos de óleo, né, no oceano, que vai gerar uma reparação, né, no campo civil e, eventualmente, até no campo criminal. Isso prejudica a rentabilidade da empresa e, obviamente, vai reverberar no preço das ações e na eventual lucratividade distribuída na forma de dividendos a todos aqueles que são acionistas. Esse é um risco que nós chamamos de não sistemático, de uma condição fortuita. Bom, então a que riscos nós estamos falando de uma maneira geral? Observe lá que eu tenho alguns fatores de risco como principais, né? O primeiro risco é o preço das ações e o câmbio. As ações são determinado investimento ou aplicação financeira altamente volátil. O preço das ações depende de um conjunto de variáveis extremamente complexas e interligadas. Depende, por exemplo, se as ações dessa empresa estão ligadas lá a um momento de efervescência, portanto, de grande venda de bens e serviços pela empresa, ou de processo de desaquecimento ou queda abrupta. Nós temos lá as questões relacionadas à transparência, à lucratividade, eventualmente
as ações da empresa sofrem um impacto de danos causados pela empresa ao meio ambiente ou de condenação judicial. Eventualmente, nós temos casos de corrupção e, portanto, nós temos lá o valor dessas ações que pode se alterar ao longo do tempo, algumas vezes de maneira abrupta. E, portanto, nós temos um primeiro risco lá, que é o risco do preço dessas ações. Continuando, eu posso pensar nas oscilações do câmbio. Pessoal, o que é o câmbio? O câmbio é uma paridade, é uma equivalência entre a moeda interna, no nosso caso o real, e a moeda externa. Normalmente a moeda de referência é o dólar, que é a moeda de reserva e de valor de todo mundo. Mas pode ser o euro, pode ser a libra esterlina, pode ser eventualmente o yuan, pode ser o iene, enfim, pode ser qualquer moeda. Eventualmente, nós temos grandes oscilações no câmbio, com processo de valorização e de desvalorização. Se a atividade bancária, por exemplo, tiver apostado lá na compra de dólar e de repente a moeda americana sofrer uma forte desvalorização, a atividade bancária perderá valor nesse ativo. Óbvio que se o dólar passar por uma valorização, ocorrerá o contrário. Eu tenho um outro elemento, que é a questão da taxa de juros. Nós sabemos que nós temos várias taxas de juros na economia. Nós temos a taxa básica de juros, definida lá pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, que define a taxa básica de juros para a economia a cada 45 dias. Mas eu tenho a taxa interbancária, eu tenho a taxa para pessoa física, para pessoa jurídica, eu tenho a taxa para dinheiro de curto prazo e para investimento de longo prazo. Qualquer alteração na taxa de juros poderá provocar lá um grave problema para a instituição financeira, em virtude do fato dela ter apostado num determinado ativo que, eventualmente, vai agora pagar rendimentos menores na forma de juros. E, finalmente, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho a questão do preço das commodities. Bom, se eu tenho a questão do preço das commodities, eu preciso entender primeiro o que são commodities. Commodities normalmente são produtos do setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para exportação e que têm padronização de comercialização. Nesse sentido, eu posso pensar no minério de ferro, no petróleo, no gás natural, mas também posso pensar na soja, milho, algodão, café, são todas commodities. E observe que as commodities, elas também têm uma alta volatilidade de preço no mercado doméstico e internacional, provocado lá pelo processo, de safra, de colheita, ou eventualmente de aquecimento do mercado externo ou seu resfriamento, o mesmo ocorrendo no mercado interno. Eu posso ter o problema de quebra de safra ou ainda ter perda de animais por uma doença qualquer. Eventualmente, eu tenho uma grande oscilação no preço das commodities e, portanto, isso representa lá para a gente um risco de mercado. Mas não é somente esse. Além da questão, do risco de crédito e do risco de mercado, nós temos um outro risco que nós chamamos de risco operacional. Quando falamos do risco operacional, nós podemos pensar, por exemplo, no risco de sistema, especificamente na questão de tecnologia. Posso pensar lá no risco de controles. Posso pensar na má administração da organização e dos recursos humanos.
Então vamos ver de perto, né, esse chamado risco operacional. A primeira parte, pessoal, é aquilo que nós chamamos de risco de sistema, de tecnologia. Hoje, nós sabemos cada vez mais que a instituição bancária é cada vez mais tecnológica e, portanto, cada vez mais dependente do meio virtual. Esse meio virtual traz uma série de comodidades na forma de aplicativo, da utilização, né, da sua conta bancária de aplicação, retirada de cheque, pagamento de conta e de uma série de outras variáveis, pela internet, pelo telefone celular, pelo tablet, pelo phone banking. Ocorre, no entanto, que eu posso ter um problema, um risco relacionado ao sistema de tecnologia. O mais evidente no momento atual é o ataque de hackers, é o processo de phishing, né, que vai capturando, que vai pescando dados lá do cliente para relacionar a operações ilegais no meio virtual bancário. O roubo de senhas, o roubo de dados operacionais, a movimentação de conta, a revelia da instituição bancária são riscos que, eventualmente, o sistema eletrônico virtual oferece. Mas não tem só esse. Observe aqui. Nós temos um outro, que é o risco de controle. O risco de controle diz respeito lá a procedimentos que não foram claros, a uma documentação que não foi verificada de maneira adequada e, portanto, o controle devido para a operação de crédito não foi realizada com eficácia, com eficiência, com efetividade. Isso, notadamente, se relaciona, por exemplo, a pessoas que utilizam documentos falsos para abertura de conta corrente e obtenção de crédito, ou ainda para fraudes que são obtidas lá junto à instituição para saques de benefícios do INSS, por exemplo, e que, quando são falhas de controle da instituição bancária, ela é responsável por esses saques. Portanto, eu tenho aí um outro risco, que é o risco de controle. Temos mais. Temos lá a má administração da organização e também dos recursos humanos. Eventualmente, eu tenho um pessoal, né, no sistema bancário que não está treinado em quantidade e qualidade suficiente para dar suporte às operações da instituição. Muitas vezes, eu tenho falhas nessa operação que vão causar graves danos econômicos, financeiros à instituição bancária. Eventualmente, eu tenho falhas de organização interna do próprio banco. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma situação relativamente inusitada, que graças lá à boa idoneidade do cliente, foi resolvida sem maiores danos. Mas houve lá uma operação incorreta realizada pela gerência geral de um banco que depositou lá 2 milhões de reais na conta de um cliente quando deveria depositar em outro. O resultado é que o cliente se assustou com 2 milhões de reais na sua conta e comunicou à gerência bancária que pôde fazer a correção. Isso é uma falha de organização interna que não pode acontecer. Imagine a hipótese lá do cliente que viu na sua conta, de repente, 2 milhões de reais e que pudesse fazer movimentação financeira com um dinheiro que não era seu, mas que lá fora depositado. É uma falha de organização, é uma falha, às vezes, de treinamento, requalificação da força de trabalho. Continuando. Sendo assim, a gente pode pensar também no chamado risco legal. E o risco legal, ele está muito relacionado, né, à efetividade dos instrumentos contratuais. Ou seja, na sua validade jurídica.
Bom, quando eu penso lá no chamado risco legal, eventualmente uma instituição bancária qualquer, embora o cuidado hoje seja um cuidado redobrado nessa área e se trabalhe muitas vezes com um contrato padrão e que, portanto, já tem uma jurisprudência analisada pelos tribunais superiores e pela validade daquele instrumento, mas todo instrumento deve atender, obviamente, aos princípios contidos na Constituição da República e em toda a legislação infraconstitucional, inclusive na própria regulamentação dessa Constituição feita lá pelo Banco Central. Bom, observados lá a regulamentação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, da Constituição e das leis infraconstitucionais, se a atividade bancária operar lá com um contrato que seja considerado parcialmente ou totalmente ilegal ou com cláusulas abusivas, ele pode eventualmente ser rompido, gerando lá um risco claro sob o ponto de vista da legalidade. Mas nós temos mais riscos. Observe aqui. Nós podemos falar lá daquilo que nós chamamos de risco sistêmico. E isso diz respeito, né, à inadimplência de uma instituição para honrar os seus compromissos contratuais. Então, nós temos aqui de problemas enfrentados por instituições. Então, aqui o risco de inadimplência. De uma instituição em honrar seus compromissos contratuais. Observe que o risco sistêmico, né, ele está relacionado ao próprio sistema bancário, né? Eventualmente, você tem uma instituição qualquer que, por um motivo qualquer, não importa qual, ele não tem a capacidade de honrar os seus compromissos perante, por exemplo, seus acionistas, seus credores ou seus clientes, ou o pagamento de tributos perante o governo. E aí, o grande receio que nós temos dentro da atividade bancária é o chamado efeito dominó. Vamos tentar exemplificar isso para você compreender. Quando nós tivemos a crise econômica mundial recente de 2008 e 2009, os Estados Unidos deixou quebrar um dos maiores bancos de investimento da América, e esse banco era o banco Lehman Brothers, ou seja, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos, simplesmente quebrou. Obviamente que houve um prejuízo para os seus clientes, para os seus acionistas e, eventualmente, para os credores daquela própria instituição. Essa quebradeira, ela poderia gerar sistematicamente uma corrida bancária, onde os clientes, né, poderiam ocasionar um fenômeno que nós conhecemos na atividade bancária e na economia como profecia autoconcretizada. Se o Lehman Brothers quebrou, o que impede o Banco de Boston ou o JP Morgan de quebrar? Antes que eles quebrem, eu vou lá e vou tirar os meus recursos do banco. O problema é o comportamento de manada. Quando todos os clientes querem tirar o seu dinheiro ao mesmo tempo, o banco fica com insuficiência de recursos para fazer frente aos seus pagamentos. Resultado, sistematicamente, o sistema bancário acaba quebrando. Para evitar que isso acontecesse, o governo americano fez uma ajuda através do FED, do Federal Reserve americano, que é o emprestador de última instância nos Estados Unidos, como o Bacen o é no Brasil, para garantir lá a liquidez devida ao sistema bancário como um todo, sem a qual havia um risco sistêmico de quebradeira. Continuando. Além da questão, então, né,
do risco sistêmico, eu tenho o próprio risco de liquidez. Eventualmente, uma instituição tem o quê? A insuficiência de numerário para a efetuação de saques ou pagamentos. O risco de liquidez é um risco grave dentro do sistema bancário, né? Nós sabemos que muitas vezes o banco tem ativos sólidos que garantiriam o pagamento, né, de todas as suas despesas, de impostos, de pagamentos de funcionários, bem como de saques que possam ser realizados pelos seus clientes. Mas, eventualmente, no curto prazo, essa instituição pode passar por uma insuficiência de liquidez momentânea. Imagine lá que você seja cliente de um grande banco brasileiro e você vai lá fazer o saque e aí o terminal eletrônico diga para você: olha, infelizmente hoje nós estamos com insuficiência de recursos, volte semana que vem. Isso provocaria uma verdadeira corrida aos bancos para sacar todos os recursos possíveis diante da incapacidade do banco de honrar o seu compromisso. E isso leva à profecia autoconcretizada. Eu acho que o banco está quebrando porque ele não tem liquidez, vou sacar os meus recursos antes que ele quebre. O problema é que quando eu saco os recursos antes que ele quebre, eu acabo quebrando o banco, porque ele não tem esses recursos. Os recursos estão em processos lá de concessão de crédito, de investimento, que só podem muitas vezes ser recuperados ou resgatados no momento futuro. E é por isso que o Banco Central atua sempre como emprestador de última instância e pode determinar, inclusive, a intervenção da autoridade monetária na instituição financeira bancária, caso essa esteja numa condição próxima de risco de liquidez ou de outra natureza. Bacana? Continuando. Se nós entendemos, então, né, a questão do risco sistêmico de liquidez, né, nós temos um outro risco que nós chamamos de risco de imagem ou reputação. E isso diz respeito, né, a uma publicidade negativa Observe que essa publicidade, ela pode ser verdadeira ou não, que coloca em risco a reputação de determinada instituição bancária qualquer, né? Então, observe que o risco de imagem ou de reputação, ele é muito importante, porque, eventualmente, se clientes, se fornecedores, se credores da instituição bancária ou até mesmo o governo tiverem uma imagem da instituição como uma instituição fraudulenta, mal gerida, não transparente, não lucrativa, incompetente, obviamente que, sendo verdadeira ou não essa publicidade, isso poderá levar, inclusive, ao fechamento e à falência da mesma. Há um tempo atrás, nós tivemos um banco aqui no Brasil que passou por uma situação exatamente como essa. Nós tínhamos lá um banco que fora extremamente mal gerido, né, mal administrado, e em virtude disso, a sua imagem diante do próprio mercado, dos clientes e do governo era tão negativa que, obviamente, ele sofreu uma intervenção do Banco Central, que encontrou uma série de inconsistências na sua gestão e ele acabou, enfim, sendo liquidado extrajudicialmente pela autoridade monetária. E isso é um caso, né, que foi verdadeiro, mas eventualmente a publicidade pode não sê-lo. Mesmo que haja, né, uma situação não verdadeira, se a publicidade for negativa, terá prejuízos severos para
para a instituição bancária. Legal? Continuando. Sendo assim, pessoal, né? A gente quer analisar com você agora as principais variáveis. Vamos colocá-la aqui. As principais variáveis relacionadas ao risco de crédito. O primeiro lá é o que nós chamamos de risco cliente. Que está relacionado lá às características do tomador, né, do crédito. E aí ele se relaciona lá aquele famoso C do crédito que nós já trabalhamos em aula anterior, né? Diz respeito lá ao caráter, à capacidade, à condição, ao capital, ao conglomerado e, finalmente, ao colateral. Então, o que a gente se recorda, né? Que o risco cliente em relação ao caráter, ele está relacionado lá com a intenção ou não do tomador de crédito em honrar o seu pagamento. Segundo, a capacidade administrativa do tomador, né, na administração e decisão estratégica das suas operações, que lhe permita, eventualmente, honrar com o compromisso do crédito contratado e, portanto, do pagamento do principal e dos juros. A condição que está relacionado lá a fatores externos ao ambiente do tomador de crédito, né? Por exemplo, condições de sazonalidade da demanda de determinados produtos, quebra de safra, situações de câmbio, alteração eventual de taxa de juros e outras. A do capital, que é a variável relacionada à capacidade econômico-financeira, patrimonial, né, do tomador de crédito em honrar os seus compromissos. O conglomerado, onde deve ser analisado não somente a empresa tomadora do crédito, mas todo o conglomerado de empresas quando pessoa jurídica, porque, eventualmente, eu posso ter lá uma condição em que a empresa tomadora do crédito é uma empresa bem administrada, eficiente, eficaz, efetiva, lucrativa, com capacidade de pagamento, mas quando eu analiso todas as outras empresas do conglomerado, as outras empresas estão numa condição muito ruim, quase que de recuperação judicial e falência. E, portanto, eu não posso analisar somente a análise de crédito daquela empresa. Eu tenho que analisar todo o conglomerado de empresas que fazem parte do grupo. E, finalmente, o C lá do risco de crédito, que é o colateral, ou seja, quais são as garantias que são dadas para a instituição credora na capacidade do tomador de crédito de honrar os seus compromissos. E uma vez não os honrando, né, aqui a instituição bancária pode recorrer a nível de alienação para poder pagar o principal e os juros do crédito concedido. Então, essa avaliação colateral da garantia, sobretudo a garantia sob o ponto de vista patrimonial de bens materiais e imateriais, são importantes lá na análise da questão do crédito. Mas eu posso falar também do operacional. Vem para cá. Eu tenho o risco cliente, mas eu tenho também o risco operação ou operacional.
quais são os fatores, né, do nosso risco operação, né? O primeiro lá é o produto, o segundo, a oportunidade do crédito, a suficiência do crédito, que é lá o valor, o prazo de reembolso, e, obviamente, a forma de pagamento, e a suficiência e adequação das garantias, e a natureza da operação. Que pode ser lá o desconto de duplicata, financiamento, né, etc. Observe então, pessoal, que o risco da operação se relaciona com as características do empréstimo ou financiamento, considerando lá a sua finalidade, a sua natureza, né? Lembre-se lá que o Banco Central, através da resolução 2682, né, ele diz lá que as instituições financeiras devem classificar as operações de crédito, né, de acordo com o nível crescente de risco, né, que vai do nível AA até o nível H. Essa classificação operacional do risco, né, ela tem o objetivo claro de tentar diminuir as variáveis envolvidas no risco da própria operação, né? Então, risco operacional ou de operação do crédito diz respeito a que tipo de produto é, se é um crédito ou um crédito direcionado para financiamento de uma atividade qualquer ou aquisição de bem e serviço, a oportunidade eventual do crédito e a disponibilidade de recursos para fazê-lo, a suficiência de crédito para o tomador final, que corresponda às suas expectativas e necessidades, mas que também tem a ver com a disponibilidade de recursos por parte do banco, o prazo de reembolso e a forma de pagamento. Obviamente que financiamentos de longo prazo, né, gozam lá de taxa de juros diferenciadas, prazo de amortização que normalmente incorre em carência de 1, 2 ou mais anos para o início do pagamento e, portanto, numa incerteza maior sobre a capacidade do tomador de crédito em honrar o seu compromisso. A suficiência e adequação da garantia, que seja suficiente para honrar, né, o principal em caso de alienação, caso a empresa ou o tomador não tenha a capacidade de honrar o seu compromisso financeiro, e a natureza da operação, curtíssimo prazo, curto prazo, longo prazo, financiamento direcionado, capital de giro, né, ou crédito de uma forma qualquer, né, para as operações do dia a dia. Bom, se a gente conseguiu entender então, né, tudo que envolve essa questão do risco de crédito, a gente tem que revisar nosso conteúdo e fazer exercício para ver como é que essa questão caiu em prova. Bacana? Então vem para cá. Bom, pessoal, nós analisamos nessa aula lá a questão dos riscos da atividade bancária e as principais variáveis relacionadas ao risco de crédito, né? Lembrando lá, riscos da atividade bancária. O risco é constituído pela ocorrência de qualquer fato adverso para uma dada situação esperada. Risco é o grau de incerteza quanto ao investimento, tanto no aspecto da rentabilidade, como oscilação de taxa de juros, de condições de mercado,
quanto no de crédito, como possibilidade do investimento não ser honrado pelo emissor, toda operação de crédito contém um risco implícito. Porém, se nas contratações e operações de modo geral forem adotadas as prescrições legais, não só as determinadas pela legislação civil e comercial, mas também as normas regulamentares do Banco Central, certamente o risco será reduzido. As instituições financeiras gerenciam o processo de assunção de riscos. Seus objetivos são alocar o capital de forma eficiente, proteger o patrimônio e criar valor para os acionistas. Para isso, devem conhecer os seus clientes, mercados e produtos, avaliar os riscos que estão associados a cada um deles e assumir os considerados aceitáveis com base em sua propensão específica a assumir riscos, cabendo mensurar adequadamente as perdas esperadas, manter a solvência, ou seja, cumprir com as exigências de capital regulatório, otimizar a relação retorno-risco e formar carteiras ótimas. Para haver crédito, o banco precisa visualizar o solicitante sob diversas óticas, que são a segurança, se o seu patrimônio e suas garantias são suficientes para deixá-lo confortável, liquidez, que os pagamentos de juros e principal de sua dívida sejam feitos em dia, performance, que a empresa tenha lucro, cumpra seus compromissos com os funcionários, fornecedores e governo e mantenha-se competitivo no mercado que atua, reputação, que o solicitante ou sócios da empresa solicitantes sejam tidos como pessoas de caráter, íntegros, experientes, compromissados e controlados financeiramente. A primeira análise é o risco de crédito, que está relacionado a possíveis perdas de um investidor poderá ter caso não receba o montante a que tem direito por qualquer motivo, na data de resgate dos seus investimentos ou em alguma data de pagamento intermediário. O exemplo aqui é a falta de pagamento no vencimento de um CDB ou de um título público. O risco de crédito pode ser dividido em risco político ou soberano, quando são impostas restrições ao livre fluxo de capitais, impondo controle cambial que impossibilitem a remuneração dos investidores externos. Golpes militares, políticas econômicas podem trazer essa restrição. Risco país, quando o devedor é um país que não pode honrar os seus compromissos, ou seja, quando o país não tem capacidade de gerar recursos para o pagamento de suas obrigações. Risco de falta de pagamento, risco privado, diretamente relacionado à possibilidade ou não, pagamento das obrigações financeiras, principal e juros, na época aprazada, risco de default, de quebra, por parte do devedor, conforme estabelecido contratualmente, estando vinculado à evolução de uma operação de crédito observado de forma individualizada. Esse tipo de risco, seja na forma de atraso de pagamento, como pela completa inadimplência em relação ao crédito concedido, sempre que haja redução do retorno previsto pelo banco na contratação. Risco de mercado é a incerteza com relação ao valor de um ativo em um determinado momento no futuro. O preço dos ativos oscila por sua própria natureza. A isso chamamos de volatilidade, que é uma medida dessa oscilação. Assim, o preço das ações são mais voláteis que os preços dos títulos de renda fixa. Ele está vinculado à administração de uma carteira de ativos, dependendo do comportamento de 4 mercados, né? De ações, de câmbio, de juros e de commodities. Decorre de movimento no preço ou nas taxas de juros dos ativos que compõem a posição ou o portfólio. Vimos lá
que o risco de mercado pode ser dividido em duas partes. O risco sistemático, que é a parte da volatilidade do ativo, que tem a sua origem em fatores comuns a todos os ativos do mercado, como, por exemplo, o resultado das eleições presidenciais. O risco não sistemático ou específico, que é a parte da volatilidade do ativo, que tem sua origem em características específicas do ativo. O exemplo que nós usamos foi lá o acidente numa plataforma da Petrobras. E temos os fatores de risco, né? A oscilação no preço das ações, na cotação do câmbio, na taxa de juros e no preço da commodity. Risco operacional refere-se à perda resultante de falhas de operações financeiras relacionadas ao sistema de tecnologia, como acesso não autorizado, violação de sistema computacional, sistema inadequado às complexidades das operações financeiras atuais, principalmente com respeito aos derivativos. Relativos a controle, falta de procedimento claro e responsabilidade definida, controle interno falho, documentação irregular, fraude, falta de auditoria interna e má administração da organização e dos recursos humanos. Falta de objetivos de longo prazo por parte da instituição, administração inconsistente com os objetivos da instituição, organização ineficiente, má execução e falha humana, falta de pessoal qualificado e motivado. Risco legal, relacionado à efetividade dos instrumentos contratuais em assegurar o cumprimento dos direitos e obrigações envolvidos em uma operação de crédito. Isso decorre do potencial questionamento jurídico na execução dos contratos, processo judicial, sentença contrária ou adversa daquelas esperadas pela instituição, risco de imagem ou reputação. Decorre lá da publicidade negativa, verdadeira ou não, em relação à prática da condução dos negócios pela instituição, gerando declínio da base de clientes. Envolve a possibilidade de ocorrência de evento, geralmente determinado por outro tipo de risco, que possa causar danos a uma determinada instituição financeira ao desacreditar a sua imagem, de forma devida ou indevida, vinculando-a ao indesejado conceito de alto risco moral. Vimos o risco sistêmico, que decorre de problemas enfrentados por uma ou mais instituições que afetam negativamente o próprio sistema em que elas transacionam, por transmitir dificuldades a outras instituições. A inadimplência, por exemplo, de uma instituição para honrar os seus compromissos contratuais pode gerar uma reação em cadeia, atingindo grande parte do sistema financeiro e causando-lhe uma ruptura. Essa definição pressupõe uma elevada exposição direta entre as instituições, de modo que a falência de qualquer uma inicia um verdadeiro efeito cascata sobre o sistema. Risco de liquidez, que decorre da falta de numerário ou caixa para suprir as necessidades diárias de fechamento dos recursos em tesouraria das entidades ou da falta de participantes dispostos a negociar. Este está presente em operações envolvendo a mobilização da capacidade financeira de contrapartes e garantidores dentro de um determinado período de tempo disponível para tempestiva liquidação da obrigação assumida. Esse tipo de risco surge, por exemplo, quando a liquidação de determinadas operações depende da presteza e da capacidade financeira de câmaras de liquidação e custódia em fecharem posições e honrarem perdas. Portanto, o risco de liquidez de uma instituição financeira está associado, em geral, ao risco operacional dessas câmaras. Quais são as principais variáveis
relacionadas ao crédito, né? O crédito é a principal fonte de alavancagem das instituições financeiras e o risco de crédito está presente em todas as operações financeiras. O risco de crédito é a medida numérica da incerteza com relação ao recebimento futuro de um valor contratado a ser pago por um tomador de empréstimo, descontadas as expectativas de recuperação e realização de garantia. Também relacionam o risco de crédito à probabilidade de inadimplemento de tomadores de recursos, subdividindo em risco de crédito e específico, que é inerente ao tomador, e risco de crédito sistemático, que advém de fatores que aumentam o risco de inadimplemento a todos os devedores. O risco de crédito pode ser classificado como risco cliente e risco da operação. O risco cliente está relacionado com as características do tomador de crédito. Para mensurar o risco cliente, devem-se considerar as variáveis de cunho pessoa, são os chamados C do crédito. O caráter, que é a variável relacionada à intenção ou não do tomador em honrar a promessa de pagamento. A capacidade, relacionada à capacidade administrativa dos tomadores, a forma de administração e decisão estratégica. A condição, variável relacionada a fatores externos ao ambiente do tomador que exercem influência na intenção de honrar o compromisso, tais como câmbio, sazonalidade de mercado e de produto. Do capital, variável relacionada à situação econômico-financeira e patrimonial da empresa, tendo como fonte de informação o relatório contábil. Conglomerado, variável relacionada à análise não somente do tomador do crédito, mas de todo o grupo a que o tomador mantém relacionamento financeiro. Colateral, variável relacionada à garantia que o tomador oferece em contrapartida pela contratação do crédito. As garantias não compõem o risco do crédito, mas minimizam-o. O risco operação, relacionado ao conjunto de fatores diretamente ligados à concessão do crédito, o produto, a oportunidade do crédito, a suficiência do mesmo, o prazo de reembolso do crédito, forma de pagamento, a natureza da operação, como desconto de duplicata, financiamento, etc., e a suficiência e adequação das garantias. O risco da operação se relaciona com as características do empréstimo ou financiamento, considerando a sua finalidade e natureza. Cada um desses fatores tem seu risco. A inadequação desses componentes pode levar o tomador ao inadimplemento. O prazo da operação, por exemplo, tem peso significativo na avaliação do risco de crédito, porquanto, à medida que o prazo aumenta, crescem os riscos. Daí, porque as operações de longo prazo exigem mais detalhada análise e maiores garantias. O Banco Central determinou, através da Resolução 2682, no artigo 2º, parágrafo 1º e 2º, que as instituições financeiras devem classificar as operações de crédito em ordem crescente de risco, nos níveis AA até o nível H. A classificação da operação do nível de risco correspondente é de responsabilidade da instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base em critério consistente e verificável, amparada por informações internas e externas, contemplando vários aspectos, dentre os quais a situação econômico-financeira, o grau de endividamento, a capacidade de geração de resultado, a administração e qualidade de controles, pontualidade e atraso nos pagamentos e setor de atividade econômica. Sendo assim, vamos ver como é que isso aí caiu na prova. BNB 2010 diz assim: tendo em vista
a necessidade de manter o sistema bancário brasileiro sólido e eficiente, o Banco Central do Brasil tem ajustado as normas no mercado financeiro nacional às normas internacionais, com o objetivo de evitar riscos que comprometam essa solidez. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Considera-se risco de crédito a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. Alternativa falsa, porque ele colocou aqui: considera-se risco de crédito a possibilidade de ocorrência de perdas associados ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte. Opa, é pelo tomador e não pela contraparte, né? Portanto, essa alternativa é falsa. Vejamos a segunda. Define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processo interno, pessoa e sistema ou de eventos externos, não incluindo risco de fraude interna e externa, nem demandas trabalhistas. Alternativa falsa. Quando ele colocou ali, não incluindo risco de fraudes internas e externas. Esses são riscos operacionais, né? Portanto, alternativa falsa. Letra C. Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perda resultante na flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, não incluindo as operações sujeitas à variação cambial, de juros, de preços e de ações. Alternativa verdadeira, né? Essa alternativa, portanto, está correta. Vejamos por que não a letra D. Não é considerado risco de liquidez a ocorrência de desequilíbrio entre ativo negociável e passivo exigível. Óbvio que isso é risco de liquidez, que é o descasamento entre pagamento e recebimento. Portanto, a alternativa é falsa. Letra E. O risco sistêmico está associado ao risco de operacionalização da transação bancária que afete apenas os bancos comerciais e múltiplos. Risco sistêmico está relacionado ao risco eventual de quebra de uma determinada instituição, causando efeito cascata, né? Portanto, né, alternativa falsa, quando ele diz lá que afete apenas os bancos comerciais e múltiplos. Vamos para a próxima. Segunda questão, BNB 2010. As principais variáveis relacionadas ao risco de crédito estão associadas ao conhecimento e ao acompanhamento da capacidade de pagamento dos clientes, assim como das próprias operações de crédito autorizadas. Sobre o risco de crédito, assinale a alternativa correta. Letra A. A classificação das operações de crédito de titularidade de pessoa física deve levar em conta apenas a situação da renda e do patrimônio do devedor. Falso. Nós vimos lá que deve ser considerada, por exemplo, né, a questão colateral, como as garantias do pagamento eventual, deve ser considerado a situação passada e presente recente na capacidade econômico-financeira do pagador do crédito, a sua reputação, o seu caráter, enfim, né? Alternativa incorreta. Letra B. As instituições financeiras devem implementar estruturas de gerenciamento do risco de crédito compatível com a natureza e a complexidade de suas operações de crédito. Alternativa verdadeira, gabarito letra B. Por que não a letra C? O risco de crédito está associado ao cumprimento das obrigações contratuais das pessoas físicas, uma vez que não há regras para o controle de crédito de pessoa jurídica. Não há regras para pessoa jurídica, alternativa falsa. Letra C. A existência de avais ou finanças elimina
totalmente o risco de crédito existente nas operações de empréstimo da instituição financeira. O fato de você ter um aval ou finança não elimina totalmente o risco do crédito, portanto, é falso. Por não envolver risco de crédito, não há necessidade por parte do banco de estabelecer limite para a realização de operações de empréstimo, tanto individualmente como para grupo econômico. Toda e qualquer operação de empréstimo envolve risco, portanto, a alternativa é falsa. Vejamos a terceira. BNB. Objetivando fortalecer o sistema financeiro brasileiro, o Banco Central do Brasil estabeleceu diversas normas relativas ao risco de operações de crédito. Sobre esses riscos, analise as afirmações abaixo. Primeiro, nós vamos julgar cada uma das alternativas e depois vamos encontrar a resposta correta. Primeira, o risco de crédito está associado à necessidade de se avaliar a capacidade de endividamento dos tomadores. O movimento nos preços de mercado dos ativos financeiros nacionais e internacionais expõe os bancos ao risco de mercado. O risco de liquidez em um banco decorre da sua incapacidade de promover reduções em seu passivo ou financiar acréscimos em seus ativos. As modalidades mais relevantes de risco operacional envolvem o colapso de controles internos e do domínio corporativo. Marque a alternativa correta. Bom, vamos voltar lá. Primeira afirmação. O risco de crédito está associado à necessidade de se avaliar a capacidade de investimento do tomador. Alternativa verdadeira. O movimento nos preços de mercado dos ativos financeiros nacionais e internacionais expõe os bancos ao risco de mercado. Verdadeiro. O risco de liquidez em um banco decorre de sua incapacidade de promover reduções em seu passivo ou financiar acréscimos em seus ativos. Verdadeiro. As modalidades mais relevantes de risco operacional envolvem o colapso de controle interno e de domínio corporativo. Verdadeiro. Portanto, se todas as alternativas são verdadeiras, o nosso gabarito aqui é a nossa letra E. Sendo assim, primeira questão, letra C, segundo, letra B, terceiro, letra E. Bom, pessoal, nós chegamos ao final dessa nossa aula. Eu quero desejar a você um fortíssimo abraço, bons estudos, que você tenha aí uma prova magnífica e que a sua aprovação seja resultado de todo o seu esforço ao longo dessa trajetória. Nós aqui do LAC Concursos e esse professor em particular quer comemorar com você a sua aprovação. Um abraço grande, boa sorte e até a aprovação. Até lá! Clique LAC.